né? É muita notícia, até é difícil a gente olhar ali para qual delas, né? A gente começa aqui a nossa conversa, mas eu queria já até aproveitar, entender ali um pouco na tua leitura. A gente viu desde a semana passada essa piora grande ali nos juros futuros brasileiros, também uma forte alta ali para o dólar. No entanto, o Ibovespa, ele parece não ter acompanhado de forma integral este movimento, né? Ele perde força, se distancia dos patamares ali que são importantes, mas não enfraquece tanto quanto se imaginaria quando a gente olha para uma alta de 7% num juro de 5 anos, uma alta de 4% ali no dólar no mês. Que mensagem o mercado está nos passando com essa movimentação? Bom, é complicado. A gente tem que pensar, né, Paula, que nós estamos mais ou menos no meio de uma tempestade perfeita. Você tem o mercado americano com, vamos dizer, com uma dificuldade de, no fim, definir a sua política monetária mais eficiente, né? Você tem que pensar que no começo do ano existia a previsão de até 7 cortes na taxa de juros lá. Hoje a gente já está falando em alguma coisa de um corte ou até não ter cortes, né? Então, eu acho que o problema esse é o lado. A matriz está com uma dificuldade de definir efetivamente qual a política mais eficiente, né, para combater uma inflação que segue renitente, né, segue acima do que era esperado e, ao mesmo tempo, com um nível de atividade muito satisfatório, o emprego muito satisfatório. Então, lá eles têm vamos dizer, Uhum. uma avaliação a ser feita de como chegar, né? Qual seria o custo de levar a inflação a 2% para ter um juro de 2%? Será que não valeria manter um juro de 5 com uma inflação de 5 e um crescimento de 2, né? Então, eu acho que tem aí um teorema meio complexo. Tem a China lá que, Uhum. vamos dizer, está indo no stop and go, né? Os trancos e barrancos, hora melhora, hora piora, né? Os últimos dados até da semana foram bons. Mas aí a gente volta no Brasil, né? Dado esse arcabouço. No Brasil, Uhum. você tinha uma expectativa no começo do ano, sei lá, o mercado estava bem leniente, né? Você tinha uma visão de que não haveria problemas com o arcabouço, com o déficit, né? Então, lembre que sempre soltavam os balões de ensaio de mudar o déficit, o próprio presidente foi para a mídia falar que ter objetivo Uhum. negativo é uma insanidade, ou seja, houve torpedos e o mercado não assimilou, né? De alguma forma ele passou. O que acontece agora, né, na quarta-feira, que teve o bendito dia que teve uma inflação muito boa no Brasil, mas muito ruim lá fora, que parece que de repente a ficha caiu, né? E aí você tem um problema que é totalmente intramercado. A gente teve um processo de zeragem, né, de stop, que a gente chama, generalizado. E é um processo meio natural quando acontece. Você tinha um mercado, estava muito posicionado. Se lembra que alguns players já tinham esperando taxa de juros no final do ano em 8%, né? Então, de repente, tinha um consenso de que não haveria problemas maiores nesse caminho de cortes sucessivos de juros, né? Então, Uhum. essa coisa, você de repente tem um choque de realidade, né? Porque tinha uma preocupação, você lembra que eu acho que tinha um problema no final de março, né, da definição dos ajustes que tinham que ser feitos para o ano, acabou, não, foi um ajuste muito pequeno que não, ou seja, a priori não atingia a meta, né, do fiscal. E aí, de repente, você tem uma Uhum. mudança agora, já o mercado já é estressado, né? Aí você tem essa mudança de Uhum. posicionamento do governo, que não só flexibiliza no curto, como empurra para frente, ou seja, de alguma forma não Uhum. tem ajuste fiscal até o próximo governo.
E aí a coisa foi querosene na fogueira. A gente já tinha um mercado se estopando Uhum. e você teve só um processo de stop adicional. E isso pega de uma forma geral, né? Você pegou juros muito pesados, que é o mercado maior, o câmbio também ele acabou saindo de uma zona muito confortável, ali na faixa de 4,95, 4,95, passou para isso, né? Então, de alguma forma, também isso chama a atenção do que o mercado não estava com grandes posições de hedge. Então, o que você tem é o contrário, né? Você chega a uma certa altura que você aciona uns mecanismos de hedge, porque de alguma forma estava Uhum. muito tranquilo, né? Ninguém estava com uma expectativa de, no curto prazo, você ter maior pressão de dólar. Por mais que o fluxo cambial financeiro tenha se mantido sistematicamente negativo há meses, isso é uma coisa que eu sempre tenho Uhum. frisado, né, quando tem oportunidade. Que assim, justamente, é até uma conversa que a gente teve o mês passado, que o mercado brasileiro estava com aquela cara da bonança que antecede a tempestade, tá? Porque de alguma forma assim, tinha maus indícios que eram relevados, né? Assim, a má notícia não era consumida e a boa notícia era consumida mais com ênfase, né? Então eu acho que tinha assim, você tinha um momento onde existia, sim, uma possibilidade de você ter uma correção meio brusca, né? Porque o mercado, justamente, ele estava sem Uhum. rede de dólar, estava excessivamente apostado em queda de juros, né? Então, sendo que lá fora a taxa de juros, não podemos esquecer também que ela voltou lá para 4,60, né? Dos 4 que ela estava um mês atrás. Então é o que eu falei, tem uma somatória. Agora, Uhum. grande parte é nossa, não adianta falar que 2 terços é lá fora, 1 terço é aqui dentro, não, não. Uhum. Desse movimento Até, aqui, tranquilamente, é 2 terços aqui e 1 terço lá fora. até porque, né, ô Aí, Sérgio, quando a só gente uma coisa, a olha. Bolsa não caiu Pode tanto falar. porque ela já tinha caído muito. Uhum. Eu acho que só isso. Ela Ah, antecipou. tá. A Bolsa já vinha com. A Bolsa esse ano ela está muito mais mal-humorada do que juros e câmbio. Maravilha. Ô Sérgio, só pontuando, né, quando você falou ali do dólar, né, que o Haddad falou que era 2 terços lá fora, mas se a gente olhar de fato a comparação ali do real, ele tem um dos piores desempenhos entre as moedas emergentes, né, e aí fica muito claro que, na verdade, está pesando bastante o nosso interno para tudo isso. Falando deste cenário ainda como um todo, o quanto que você avalia, né, o impacto potencial, vamos dizer aí, sobre essas tendências, né, ali, especificamente quando a gente olha para essa reação que o mercado teve ali muito claro diante dessa questão do fiscal, o quanto você enxerga ali, de fato, que isso deixa sem margem, por exemplo, ou diminui a margem de mudança ali em relação à Selic? O Copom, ele perde essa margem agora para trabalhar? Bom, de alguma forma, né, a diferença é o seguinte. Lembra que o Copom, nas atas, né, que é onde ele fala, ele sempre ele sempre pontuou o fiscal, né, em alguns momentos, principalmente Uhum. no ano passado, onde, vamos dizer, a dúvida era muito grande, onde você tinha um presidente indo todo dia para a mídia falando que não podia brecar o país, que o fiscal não pode ser empecilho, que juros é um problema. Então, ali o Banco Central meio que era obrigado a manter uma posição muito contundente de que havia uma condicionante que era o fiscal. Com o passar do tempo, se esvaiu um pouco essa preocupação tão grande, ou seja, parecia que o fiscal não estaria tanto sob ataque. Ele baixou um pouco o tom, Uhum. mas seguiu pontuando. Lembre do fiscal, coisa e tal. Numa situação como agora, automaticamente o peso do fiscal volta a aumentar. A própria curva longa, né, as Bs, toda a parte de curva mais longa, onde você tem que quantificar um risco implícito mais a longo prazo, elas estão
demonstrando isso. No caso do curto prazo, efetivamente você vai ter um efeito menor do fiscal, tá, na política monetária. Mas lembra que agora o horizonte dele de representatividade maior já é 2025, 2026. Né? Então, no curto, a gente Uhum. está com uma inflação que está indo bem, obrigado. Então, teoricamente, você poderia cortar, continuar cortando. Mas, eventualmente, você poderia sim, a partir vamos dizer, desse aumento do risco oriundo do fiscal, diminuir o pace de corte, sim. Poderia cair para 0,25 ou eventualmente até dar uma brecada de arrumação. Visto que lá fora isso está acontecendo também, podia pegar essa carona meio lá, meio cá. Que pode mudar? Pode, com certeza. Uhum. E essa curva aí empinando, o Sérgio, né, essa curva aí de juros mostrando aí, empinando neste cenário como um todo, como que você avalia o impacto, né, dessas recentes mudanças na renda fixa, inclusive, né, sobre essas estratégias de alocação ali mais a longo prazo? Bom, eu acho que o mercado aí ele demonstra isso da forma mais contundente, né? Só ver o que aconteceu nas posições futuras dos investidores institucionais, que são os fundos. Você tem uma perda. Para quem é o tipo da coisa, para quem estava com um direcional em B, né, que é longo prazo, e no pré sofreram mais, tá certo? Então, agora, como você tem da composição das carteiras de renda fixa, elas estarem normalmente mais contempladas com o percentual do CDI, você tem uma perda menor, você não tem quase uma perda, você vai ter uma oscilação mais por marcação de outros derivativos, mas não a pancada Uhum. direta, né? Mas com certeza vão sofrer, né? É que nos multimercados que tem apostas, alavancagens, aí você não corta só a carne, né? Você corta o osso também, né? O desempenho tem sido um negócio bem drástico, Uhum. o retorno dos fundos multimercado. Já os de renda fixa vão sofrer, aí você vai entender direto qual é a política deles, né? Como é que está a exposição dos fundos e qual é a proposta, né? Porque na verdade o fundo ele tem uma política e deve repassar isso para os clientes, né? Para você saber o que você está comprando. Mas sempre que você tem Oh, um movimento uhum. dessa magnitude, né, de taxa subir 1% em janeiro 29, que é um vértice importante, ele subiu 1% em uma semana, ele machuca bastante, né? Machuca bastante. Ô Sérgio, aproveitando ali na nossa, vou dizer aqui na nossa série Desvendando o Mercado, como eu te perguntei agora há pouco por que o mercado estava reagindo ali não tão forte como se esperava em relação ao aumento dos juros, vou te fazer mais uma tentando entender um pouco aí do movimento do mercado. De fato, a gente está vivenciando um padrão muito diferente ali nos mercados em relação às commodities e dólar, né? Historicamente, é uma relação não é tão comum assim, já que as commodities elas são negociadas em dólar e com um volume maior, a tendência normalmente seria de queda. O que tem feito aí, na sua opinião, né? O que acontece? Por que este cenário está tão diferente agora? Sei lá, eu acho que tem uma realidade que até tem mantido o dólar sem pressão, o quê? Que a gente não falamos agora há pouco. O fluxo financeiro tem sido sistematicamente negativo. Tá? Não confundir fluxo financeiro com fluxo de investidor estrangeiro em bolsa. Isso é uma bobagem Uhum. gigante. O cara fala, oh, saiu tantos dólares, não saiu nada. Bolsa a gente compra em real e vende em real. Tá certo? O investidor, o dono do dinheiro pode ser gringo, mas a grana é real. Então, que tem essa coisa, oh, saíram tantos milhões do Brasil, não saiu nada. É uma grana que saiu de bolsa e foi para outros ativos em reais. Você tem uma saída, sim, marginal, aí de 2, 3 bi por mês tem sido, mas isso de toda a gama de investimentos e ou
serviços e produtos financeiros. É só para pontuar isso, porque tem um erro crasso, que o pessoal tem maneira de falar, saíram 23 bi do Brasil. Não saíram, não saíram. Saíram da Bolsa, mas estão no Brasil, em algum lugar. Bom, o fluxo, ele estava justamente, ele está num ponto meio preocupante, que ele estava ali, o financeiro negativo, e o próprio fluxo comercial muito menor do que o saldo dado pela balança. Ou seja, está entrando menos dólar no Brasil. Né? Então, se você tem a balança como, vamos dizer, o fiel a balança comercial como fiel desse equilíbrio, na hora que você tem algum tipo de pressão adicional no câmbio financeiro, ela não consegue mais segurar. Ou seja, ela já estava fazendo a função dela. Hoje a balança comercial é quem garantia esse dólar sob controle. Na hora que você tem uma pressão no financeiro, ela não tem mais, ela não consegue ser duplamente garantidora disso. Aí você vê o dólar dando uma estressada. Porque aí são dinheiros diferentes na mesma moeda. Inclusive, falando em dólar, e só para entender um pouco dessa tua visão, como que você vê aí o posicionamento e a atuação do Banco Central com essa movimentação do dólar, né, com os leilões, enfim? Não, ele está quietinho, ele só está fazendo a rolagem. No começo do mês ele fez aquele negócio que foi totalmente ininteligível, porque aquele leilão alegando que era o vencimento das NTNA, aquilo lá foi um negócio mais mal contado, acabou gerando uma vol adicional por nada, né? Porque por causa de 1 bi fazer aquele negócio que gerou um monte de especulação, né? Porque o problema disso é da autoridade, além dos movimentos, ela tem que se preocupar muito em não repassar, ela não pode ser criadora de vol. A autoridade monetária tem que entrar no mercado para tirar vol e não para imputar vol. Então, aquilo ali, de alguma forma, você pegar no próprio mercado, o mercado de câmbio esse mês, ele já começou com essa primeira escorregada do Banco Central. Fora isso, ele não fez nada, ele está meio parado por hora, e eu também acho que na hora dele entrar, porque o mercado deu essa estressada, teve essa somatória de fatos, né? Eu acho que não é ainda, deixa o mercado dar uma acomodada, como ele está dando hoje, né? Depois do tamanho do movimento, é aquela hora de dar uma voltada e aí pensar quais são os próximos passos. Se eventualmente você começar a ter um movimento especulativo claro no dólar, aí eu acho que é hora dele dar uma atuada. Mas por enquanto não. Maravilha, Sérgio, quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Sempre muito bom falar contigo. Eu que agradeço, Paula. E estamos sempre aqui à disposição. Tá bom, obrigada. Grande Sérgio Machado, né? Lenda aí do mercado, trazendo aí pontos importantes para a gente, visões importantes. 12h18. Quero voltar agora então com o Maurílio Goldner para